Galera, vamos lá resolver mais uma questão aqui da prova de advogado do Senado de 2022 que foi feita pela FGV. Dessa vez uma questão sobre nacionalidade, um tema que cai bastante em prova de advocacia pública de forma geral, tá? Esse tema realmente é bastante cobrado. Então é isso que a gente vai ver aqui. Vamos lá. A questão, então, trata do seguinte, né? Trata de nacionalidade e o enunciado da questão é esse que está aqui. E eu vou jogar agora para vocês bem aí na tela. Foi. Olha só, a questão fala o seguinte. Helena nasceu no território do país Alfa, então nasceu fora do Brasil, no qual a língua portuguesa não é adotada quando seus pais, que são brasileiros, né, brasileiros naturalizados, mas são brasileiros, ali se encontravam a trabalho na embaixada do país Beta. Então, os pais dela, embora brasileiros, estavam trabalhando para outro país no exterior, e aí ela nasceu. Tá? Helena, apesar de jamais ter ingressado no território nacional, tinha o sonho de seguir a carreira diplomática, representando o Brasil perante outros sujeitos de direito internacional. Então, a questão está falando aqui que ela queria ter acesso a um cargo privativo de brasileiro nato, tá? Esse cargo aí é privativo de brasileiro nato segundo a Constituição. Ao completar 18 anos de idade, Helena consultou um advogado a respeito da compatibilidade do seu sonho com a ordem constitucional brasileira, sendo-lhe corretamente informado que ela... Bem, galera, esse tema aqui, essa questão aqui está cobrando a literalidade da Constituição, tá? Não precisa de muito conhecimento sobre a matéria, mas você tem que conhecer as regras da Constituição, que são várias, sobre nacionalidade, e tem que ter lembrado dela na hora da prova. Então veja o seguinte, essa questão não está tratando de uma situação de nacionalidade adquirida, né? Nacionalidade secundária, o brasileiro naturalizado, porque ela não está descrevendo nenhum processo aqui de naturalização. Tá? O que essa questão está querendo saber é o seguinte, Helena pode ser brasileira nata, já que ela quer um cargo de brasileiro nato? E a resposta é positiva, tá? Porque lá no artigo 12 da Constituição é falado que é brasileiro nato quem nasce no estrangeiro de pais brasileiros, se vier a residir no Brasil depois de completar 18 anos e optar pela nacionalidade brasileira, ou se ela for registrada na repartição brasileira competente no exterior. Nesse caso aqui, ela não foi registrada na repartição porque a questão não falou isso. Então, bem, isso está no artigo 12 da Constituição, que fala isso aqui, ó. São brasileiros natos, inciso 1, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes, os pais, não estejam a serviço do seu país. Não é o caso de Helena, porque ela não nasceu no Brasil. B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não é o caso, porque embora ela tenha nascido no estrangeiro e seja filha de brasileiros, os pais dela não estavam a serviço do Brasil no estrangeiro. E o C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, é o caso dela, ela nasceu no estrangeiro e os pais são brasileiros, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, não foi o caso dela porque ela não foi registrada em repartição brasileira, tá? Ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, que é o caso dela, pela nacionalidade brasileira. Então, no caso de Helena, ela pode sim ser brasileira nata, desde que venha a residir no Brasil e opte por ser brasileira. Isso está na Constituição, no artigo 12. Bom, então a partir disso a gente já pode analisar as questões, as alternativas dessa questão, que são essas que estão aqui na tela e que eu vou jogar para vocês aí. Olha só. Então, o caso de Helena é qual? Ela é brasileira nata? Não é? Como é que é? Bem, letra A fala, ela é brasileira nata, logo pode ocupar um cargo na carreira diplomática. Está errado, porque ela não é ainda brasileira nata. Ela é brasileira naturalizada? Não é. Não se trata de um caso de brasileira naturalizada. Ela é brasileira nata, mas não pode ocupar um cargo na carreira diplomática porque não nasceu no território brasileiro. Nada a ver. Não existe essa restrição na Constituição. Letra D. Embora seja estrangeira, pode vir a se naturalizar. Não. Ela pode vir a se tornar brasileira nata. E letra E. Será considerada brasileira nata caso venha residir no Brasil e optar por essa nacionalidade, pela brasileira, né? O que lhe permitirá ocupar um cargo na carreira diplomática. Correto. Resposta, então, letra E, segundo o artigo 12 da Constituição. Beleza? Bom, deixa eu voltar a câmera para mim aqui. Voltei. Então, galera, é isso. No caso de Helena, ela pode ser brasileira nata e aí vai poder ocupar o cargo que ela quer. Tá bom? Espero que tenham curtido essa questão. Questão muito boa, tema sempre bastante presente nas provas, tá? E se curtiu, deixa o like aqui no nosso vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para receber sempre conteúdo novo que a gente posta. É isso aí, valeu galera aí,
Até a próxima.